Bom, então estamos gravando. Vamos lá. Só uma aguinha. Vamos lá, gente. Novamente, prova da SpaceX, vai cair geopolítica da Ásia. O que os senhores vão ter que entender? A Ásia é uma região muito antiga. As civilizações mais antigas do mundo estão na Ásia. Via de regra, né, a indiana e a chinesa. Teve uma questão da SpaceX que cobrou. A América do Sul é o único continente que possui todos os climas do mundo. Errado? Né, as Américas, não só a América do Sul. Ah, errado. A Ásia também tem essa característica. Na Ásia, a gente vai falar aqui, né, das planícies siberianas, que é um clima praticamente antártico, do deserto de Kobe, aqui no interior da China e Mongólia, até das florestas tropicais da Índia e Indonésia. Veja, a gente tem todo esse degradê, desde o mais gelado, desde o mais seco ao mais quente e ao mais úmido. Isso é muito interessante a gente pensar como é uma região muito vasta, ok? E por que essa diferença climática, né? Grande amplitude latitudinal. É uma distância muito grande aqui desse pico da Rússia até na ilha mais sul da Indonésia, correto? Dragões asiáticos é um termo muito importante. Gente, dragão é um animal místico muito famoso na Europa, né? Aquele dragão lá de quatro pernas e duas asas, né? Na Ásia, a figura do dragão também é muito importante. Mas é aquele dragão asiático, né? Aquela cobrinha, né? Que a gente conhece. Quais são os três dragões asiáticos? Que a gente está acostumado com o termo tigre, mas tem os dragões também. E o dragão é mais foda que o tigre, então são maiores. Japão, China e Índia são os três dragões asiáticos. Né? As grandes potências da Ásia são Índia, China e Japão. Consideração demográfica, a gente vai mostrar o mapa depois. É uma região muito grande e muito rica em matérias-primas. A gente vai falar desde os enormes postos petrolíferos. Bem, vamos cortar aqui o Oriente Médio, né? Da Rússia, das grandes reservas de ferro e carvão da China e da borracha da Indonésia. Enfim, a gente pode ficar, né, falando de recursos e recursos, mas é uma região extremamente rica. A gente vai falar, né, dos estreitos comerciais, é o que eu estava falando antes da gente iniciar a gravação, ali do caso da China, a gente vai falar de outros. É uma região muito conflituosa do ponto de vista econômico, né, como por exemplo a guerra comercial que rolou no governo Trump contra a China, conflitos políticos, como o golpe de Myanmar em 2021 ou 22, não me recordo, e conflitos, né, bélicos. Pô, a gente vai falar de cada dois dias, né, a Coreia do Norte ameaçando invadir a Coreia do Sul, ou escaramuças militares, né, no Himalaia entre China e Índia. E uma heterogeneia política muito grande. Cara, a gente vai desde da super capitalista Coreia do Sul, da mega comunista Coreia do Norte, da democracia japonesa para a ditadura chinesa, que, enfim, sei lá, do governo teocrático muçulmano de Brunei por uma democracia falha indiana. É um lugar muito vasto. Vamos lá. Primeiramente, né, um mapa demográfico da Ásia. Não é surpresa para ninguém, né, que China e Índia, porra, um caos. O que eu quero falar para vocês principalmente? Porque China e Índia, beleza, todo mundo sabe, é clássico. Aliás, hoje, qual é o país mais populoso do mundo? A Índia, não é mais a China, ok? Mas acho difícil. Óbvio, se perguntar lá qual é o país mais populoso do mundo, tu vai marcar a Índia. Mas os livros, como são desatualizados, vão falar China, ok? Mas não vai cair isso porque é questão anulada na certa. Vejam, a Rússia, por exemplo. Grande parte da população russa se localiza não de forma homogênea em todo o território, mas sim na parte mais ocidental. A parte mais ocidental é a parte mais rica, mais perto do resto da Europa, com o clima menos frio. Ainda é muito frio,
mas é uma região, é o polo da cultura russa, é onde os russos surgiram, em volta do rio Volga, em volta do Mar Báltico, da grande planície norte europeia. Essa região é a região mais populosa da Rússia, também, né, em volta de Moscou. Né, a China, a gente depois vai ver um mapa demográfico da China, mas basicamente, né, recitando o nosso amigo Paulo, onde tem mar, tem gente. A Rússia é uma exceção a isso, claro, porque o mar da Rússia congela, não é um lugar muito legal para se viver. Mas ó, o litoral chinês, cadê meu mapa? Aqui, ó, extremamente populoso. A Índia também, a gente vai falar aqui, né, do Golfo de Bengala, que também é uma região extremamente populosa, da Índia, mas boa parte da população se localiza ao redor dos rios, tanto o rio Gange como o rio Indo, correto? Também, né? Um país que a gente não dá muita atenção, mas eu acho que hoje é o quarto ou o quinto país, não me lembro, mais populoso do mundo, que é a Indonésia. Esse conjunto de ilhas aqui já passa a população do Brasil. É um lugar extremamente povoado. Principalmente a ilha de Java, que é essa aqui mais ao sul, né, que a concentração populacional é enorme. Ok. Religiões. Religião é uma parada de conflito muito mais do Oriente Médio, mas também é uma questão importante na Ásia. Vamos lembrar, pô, grande parte da Índia é o quê? Hinduísta, né? Ok. Grande parte da China e do Sudeste Asiático temos o budismo, correto? O confucionismo, que é mais uma filosofia do que uma religião, muito comum da cultura Han, ou seja, da cultura principal da China, no leste chinês, né? Toda essa região aqui. O Japão também com uma diferença religiosa shintoísta. Temos a Rússia aqui no norte, cristã ortodoxa. Muçulmanos, você está muito enganado se você acha que somente há muçulmanos no Oriente Médio. Na Ásia Central, basicamente todos os países são muçulmanos. A Indonésia, aquele país que eu acabei de falar, é muçulmano. E as Filipinas, hoje, por causa da influência, também é um país com boa parte da população sendo islâmica hoje. E Bangladesh, né? Essa partezinha aqui da Índia. Peraí, né? O Bangladesh não é da Índia, né? É um país separado, mas só, né, no subcontinente indiano, né? Sendo mais preciso. Ok. Questão aí dos climas e vegetação. Sempre que a gente trabalha clima, gente, a gente vai estar trabalhando vegetação. Não vai ter uma floresta tropical num clima antártico. Óbvio. Vamos lá. Vejam o degradê latitudinal aqui. Comecem a entender. Se você saber a latitude do local, você sabe a vegetação e o clima. Só precisa ser um pouco malandro. Veja. Pô, gente, essa parte aqui é bizu saber. A Indonésia tem uma, né, rainforest. Aqui, ó. Rain é chuva, forest é floresta. Floresta da chuva, floresta tropical. Por que a Indonésia é cheia de florestas tropicais? Porque se localiza na linha do Equador. Tanto que a gente vai subindo aqui em Indonésia, regiões um pouco mais secas, regiões de cerrado ou savana, boa parte da Índia se localiza dessa forma. Subindo, óbvio, aqui região extremamente fria, porque as montanhas do Himalaia, região de alta altimetria. Maior altimetria, naturalmente o clima será mais frio. Vamos agora pegar, né, a China, o leste chinês. Novamente, parte interessante do território da China, Coreia do Sul e Japão é uma floresta subtropical, tal como aqui no sul do Brasil, correto? Logo acima, né, subindo essa linha, a gente vai encontrar o quê? Floresta temperada. Subindo mais ali na Rússia, um subártico. E no extremo norte, um polar. Vejam, a gente vai ter todo esse degradê de vegetação e clima. Pô, por que aqui no centro é uma região de
Planícies e desertos. Aqui, né, especificamente, o deserto de Gobi, o deserto da China, também chamado. Região continental. Pouca umidade no interior do continente. Normal. Vejam, aqui nós teremos o mar, vai dar umidade para toda essa região. Aqui não, correto? Aqui está muito no centro do território. O Oriente Médio, né? Nós já temos a aula do Oriente Médio explicando por que boa parte da região é um deserto. Né? O Irã, por exemplo, por causa dos seus planaltos, a região da Península Arábica, por causa da massa tropical, equatorial, continental, africana, que se forma e se espalha para o Oriente Médio, que é uma massa quente e seca, correto? Enfim, é muito legal vocês printarem um slide assim, colar ali em algum canto e sempre ver um pouquinho cada dia. Pô, região do Japão, realmente, subtropical e temperado. Pô, região da Indonésia, tropical. Cara, vai, sei lá, cai na prova. Ah, as Filipinas é um país de clima desértico ou polar. Claro que não, é tropical. Você pode safar essa questão por mil e uma formas, mas é bizu ter um mapa assim em mente. Certo? Relevo asiático. Mais importante estourando, né? Os Himalaias, sem sombra de dúvida, né? Himalaias, resultado da colisão entre o subcontinente indiano, a placa tectônica indiana e a placa euroasiática. Pronto, né? Um movimento convergente causou, né, uma hiperogenia, ou seja, um aumento da altimetria do território, formando, né, o Planalto do Tibete ou o Planalto tibetano, é basicamente as cordilheiras do Himalaia. E qual o ponto mais alto da Terra? O Monte Everest. Se eu não me engano, 8.000 metros, salvo engano. Posso estar enganado, mas na minha cabeça 8.000 metros. Tá, beleza, isso eu já sabia, William. Ok. Montes rurais. Isso é bizu, gente. Eu vejo muitos caindo, porque tem uma importância histórica para a Rússia muito grande. Montes rurais. Região de mineração russa. Cara, desde carvão, ferro, urânio, boa parte da indústria russa e soviética rondava em volta dos montes rurais. Aliás, não rurais, né? Urais, perdão. Os montes Urais, eles dividem a Europa da Ásia. A Europa, meu povo, acaba aqui. Estão entendendo? Depois, né, pulou os montes, aqui é a Ásia. William, é uma divisão meramente geográfica? Claro que não. É uma divisão étnica, é uma divisão religiosa. Vejam, essa parte da Sibéria russa, a gente vai falar sobre Rússia depois, claro, uma parte com influência muito mais asiática do que europeia. Isso tem uma importância para a geopolítica russa enorme. Porque muitos analistas hoje veem a guerra da Ucrânia, os conflitos na Rússia, como algo que pode chegar a derrubar o presidente Putin do poder, como pode fragmentar a Rússia. Porque é muito difícil você administrar um país com um povo que pensa tudo igual. Tipo, sei lá, um Reino Unido. Agora imagine você administrar um país de etnias diferentes, religiões diferentes. É algo extremamente mais complicado. Os montes Urais fazem essa divisão. A gente vai falar também aqui dessa região do leste chinês, o Planalto da Manchúria. A Manchúria é uma região extremamente rica em ferro e carvão. Indústria chinesa está ali, indústria pesada. Foi um local de interesse japonês na época da Segunda Guerra. Lembre-se, o Japão não tem matéria-prima. É interessante para o Japão invadir um local extremamente rico, como o Planalto da Manchúria. E aqui, né, novamente, o litoral chinês, sendo ele extremamente plano e eficiente tanto para o cultivo, né, a gente vai falar do solo, né, do Rio Amarelo, do solo loess chinês, que é um solo extremamente fértil, né, para a produção agrícola e um ambiente agradável para você morar. E aqui na Índia, né, outro ponto muito importante, a planície do Rio Ganges e a planície do Rio Indo, que é esse aqui, ó, tá mais pro cantinho.
regiões extremamente populosas na Índia. E o Planalto de Deccan, que é basicamente o centro da Índia, região menos povoada e uma região de maior exploração mineral, por ser um planalto, naturalmente. Rússia, vamos lá. Gente estourando. Rússia é o maior país do mundo. Assim, os caras é bizarramente grande. Cara, se você parar pra pensar, só tem um país separando a Noruega da Coreia do Norte. Só tem um país dividindo esses dois. E esse país é a Rússia. Os caras é bizarramente grande. Do ponto de vista, cara, até cultural, é uma divisa entre o Ocidente e o Oriente, certo? Claro, a maior parte da população é de etnia russa mesmo, são russos. Mas boa parte também da população, se eu não me engano, 1/3 da população não é de etnia russa. São tártaros, são túrquicos, não turcos, mas tribos de origem turca. Milhares de outras etnias aqui da região da Sibéria, correto? Vamos lá, a Rússia é um grandíssimo exportador de commodities, do ponto de vista agrícola, principalmente grãos, trigo, aveia, do ponto de vista mineral, cara, petróleo, gás natural, todo esse conflito, guerra Rússia e Ucrânia. A Europa parou de comprar gás da Rússia. A Rússia faliu? Não. A Rússia simplesmente começou a vender esse excedente de gás natural para a China a um preço mais barato. A China também não é besta. Se não fosse ela, quem ia comprar? Cazaquistão, que tem 3 mano morando? Mongólia, que tem 1,5? Coreia do Norte? Por favor, né? A China é o maior mercado consumidor do mundo. Ah, William, você está falando que a China usou o conflito Rússia e Ucrânia para se beneficiar? Uhum, tal como qualquer outro país fez. Certo. No final da União Soviética, isso é um assunto mais de história, mas é interessante para entender a Rússia hoje. Rolou, via de regra, uma enorme privatização. Tudo era estatal na União Soviética, correto? Pô, o Estado controlava tudo. Brasil, Brasil. Cara, rolou lá, né? A Glasnost e a Perestroika caiu na SpaceX esse ano, viu? Glasnost e Perestroika. Cara, privatizaram tudo, basicamente. O que aconteceu? Pessoas que já tinham uma condiçãozinha mais interessante, óbvio, minoria da minoria da minoria, compraram grande parte da economia russa. Hoje a Rússia tem vários oligarcas. Esses oligarcas entendam como se fossem os coroné de antigamente, né? É o cara que tem uma fazendona, que manda na população local, que tem influência política. São basicamente esses oligarcas. Tanto que o Putin ele chegou ao poder com apoio desses oligarcas. A Rússia era até, né, até a ascensão do Putin, um país pobre, um país em crise e dividido por esses oligarcas. O Putin chegou ao poder com apoio desses caras. E depois que chegou ao poder, meio que começou umas paradas meio esquisitas, né? Ah, oligarca russo é encontrado, sei lá, caído morto no chão no 20º andar do prédio dele. Do nada. Oligarca russo morre, sei lá, de intoxicação alimentar. Oligarca russo morre, tá entendendo? Sempre umas mortes meio suspeitas. E para todo mundo, né? Todo mundo sabe que, basicamente, né? Contrariou o Putin, complicado. Demografia da Rússia. Já conversamos. Grande parte da população russa se localiza aqui, a oeste dos Montes Urais. Região mais metropolitana, perto de Moscou, e concentração industrial, correto? Já falamos das etnias, correto? A democracia na Rússia. Gente, interessante você saber que a Rússia é, no papel, uma democracia. Tem eleições, se eu não me engano, ano que vem, ou em 2026, vai ter eleição na Rússia. Mas é uma democracia com extremos problemas. O Brasil mesmo é uma democracia falha, porque nós temos problemas estruturais muito grandes. A Rússia ela apresenta os problemas muito semelhantes: corrupção, lavagem,
eleições aí, tipo o Putin que se elege há quase 30 anos. Estão entendendo? A SEI, vamos lá. A SEI é a Comunidade dos Estados Independentes, correto? Comunidade dos Estados Independentes. Quando a União Soviética morreu e a Rússia nasceu, vários países se tornaram independentes. Ucrânia, Bielorrússia, os três irmãos bálticos, né? A Estônia, a Livônia e a Lituânia, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, toda essa garotada aqui, meio zoada, meio insignificante, Geórgia, Armênia, a própria Ucrânia, todo mundo ficou independente. E, cara, era uma terra sem lei. O que a Rússia fez? Criou a SEI, que é tal como se fosse uma OTAN, uma organização militar para a defesa. Porém, tal como é na OTAN, que os Estados Unidos meio que mandam em todo mundo, na SEI é a mesma coisa. Só que quem manda é a Rússia. Exemplo de ação militar da SEI. Em 2021 ou 22 ou 20, não me lembro, rolou umas manifestações lá no Cazaquistão, esse paizinho aqui. Essas manifestações queriam derrubar o presidente. O Cazaquistão é muito importante para a Rússia porque vários postos, tanto de petróleo, quanto de mineração de urânio, tanto de bases espaciais, né, de origem soviética, mas que ainda estão sob domínio russo, se localizam no Cazaquistão. O Cazaquistão cara, é como se fosse a Europa dos Estados Unidos. É o parquinho deles. É território de influência russa. Um golpe lá tiraria toda a influência russa da região. O que a Rússia fez? Mandou militares para o Cazaquistão para dar uma apaziguada. Correto? Influência militar russa em outros países da região. Conflitos na Ucrânia e Rússia. Não preciso nem falar que é influência militar. Conflitos lá da guerra de Nagorno-Karabakh entre Armênia e Azerbaijão. Não preciso nem falar que a Rússia meteu o dedo. Rússia ajudando a Armênia e a Turquia ajudando o Azerbaijão. E os BRICS, né? A Rússia, tal como o Brasil, é um membro fundador dos BRICS. Cara, BRICS vai cair ano que vem, porque rolou a expansão do BRICS esse ano, né? Adicionando Egito, Arábia Saudita, Irã, toda essa garotada democrática e do bem e de boa, né? Foi adicionada. Então, eu recomendo muito que os senhores estudem um pouquinho mais a respeito do BRICS e as suas funções, porque é minha aposta também para a prova. Aqui, né, temos aqui não só um mapa de recursos e industrial da Rússia, mas sim de toda a ex-União Soviética, correto? Não toda, né? Porque falta, falta essa parte aqui dos Balcãs, né? Aí pega, né? Cazaquistão aqui, por exemplo. Percebam, grande parte da indústria, tanto russa como ucraniana e da Bielorrússia, se localiza nesse polo aqui. Por quê? Herança soviética, correto? Aqui, ó, oleodutos que cortam a Rússia. Gente, pô, tem gás natural aqui. Vai meter num caminhão e vai levar até na Europa, que é um grande mercado consumidor? Claro que não, mano. Mete no oleoduto e vai até na Europa. A gente vai falar, né, de oleodutos aqui na região do Cáucaso, que são oleodutos de origem árabe, de origem iraniana, que passam por essa região e se ligam à Rússia e vai lá para a Europa. Qual é o problema, por exemplo, de um conflito como Nagorno-Karabakh? Conflito armado numa área que tem né, um cano que passa gás. Mano, é uma bomba explodir lá que dá um BO gigantesco, tá ligado? Por isso, a guerra de Nagorno-Karabakh, apesar de ser um conflito pequeno, pô, dois paizinhos pequenos brigando, foi extremamente importante. Porque era dar um tiro aí falso, errado, mano, uma briga do caralho. Vamos lá. A Ásia Central. Sabe essa região aí, um monte de país com nome esquisito? Turcomenistão, Uzbequistão, Nananistão, essas porra aí. Tudo isso aí é Ásia Central. Vamos lá. É uma área de extremo conflito não militar, mas geopolítico.
Veja, né, eu não preciso nem falar do Afeganistão, né, que esse garotão aqui, né? Estados Unidos saiu com o rabo entre as pernas lá do Afeganistão em 2021. A gente até, né, a gente pode até fazer uma aula especial sobre isso, mais para descontrair, claro. Mas, cara, região inóspita, região montanhosa, mais de US$ 1 trilhão sendo gastos, meteram o pé. Não valia a pena ficar lá. Ok, resto da região é uma região de predominância muçulmana. O terreno, em grande sua parte mais nortenha, é um terreno plano. Sabe Império Mongol, aqueles caras montando cavalinho, nananã? Boa parte da região aqui se enquadra nesse estereótipo. Só o sul que não. Cara, vocês perceberam uma coisa engraçada? Aqui as fronteiras é mais bonitinho, é mais retinho. E aqui as fronteiras tudo cagada, tudo torto. Gente, imagina que é o caos que é fazer uma fronteira numa região montanhosa e a paz que é fazer uma fronteira numa região plana. Dá pra meter umas retas mesmo e dane-se, né? É um exemplo. Pra vocês decorar, né? A região montanhosa da região mais plana. Vejam, essa região tá do lado da Rússia, tá do lado da China. Gente, China e Rússia são amiguinhos? Não. Pô, como assim, William? Não, eles são aliados em muitos aspectos. Mas, por exemplo, a Ásia Central é vista hoje como território russo, geopoliticamente falando, uma região de influência russa. Com a guerra da Ucrânia, a atenção da Rússia se desviou para lá. A Ásia Central, do ponto de vista de financiamento, do ponto de vista de investimento, ficou meio abandonada. O que a China fez? Rota da Seda, que vai passar bem nessa região. Influência de investimento chinês na Ásia Central. Conflito geopolítico entre Rússia e China. É tipo os dois Big Boy brigando pra ver quem pega mais menina, tá ligado? E esses paizinhos aqui é as meninas. E daí ficam lá brigando pra ver quem pega mais. É o caso de, de Rússia e China. Estão entendendo? Uma região muito Rapidão, rapidão. Brasil. A Rota da Seda foi. A China está tentando reabrir a Rota da Seda, algo assim, não é? Cara, pera aí que eu não escutei nada. Você poderia repetir? Se não me engano, a China está tentando reabrir a Rota da Seda, não é? Algo assim? Pra Exato. Europa? Não, exatamente. Isso, isso teve conexão, esse negócio de China e Rússia, Ásia Central? Cara, desculpa, eu que não estou ouvindo. Você pode repetir com um pouquinho Não, mais. depois eu pergunto, depois eu pergunto. Não, Brasil, mas sim, eu consegui entender uma questão aí da Rota da Seda. Entendam. A nova rota não é aquela Rota da Seda da Idade Média, Marco Polo. Não, gente. A nova Rota da Seda é uma lista de países que a China tem interesse, que a China vai financiar a construção de infraestrutura. O que é infraestrutura? Uma estrada, uma ponte. Tá entendendo? Por quê? Basicamente, cara, a China precisa de matéria-prima. A China é louca por matéria-prima. O que ela faz? Ela fala: Ei, você, Brasil, pô, eu quero que você exporte mais minério de ferro para mim. Eu vou construir uma estrada melhorzinha para você, para facilitar. Daí tu exporta para mim, eu ganho com isso, tu ganha com isso, todo mundo sai feliz. É uma estratégia da China. A região da Ásia Central é um exemplo clássico disso. A China investindo. Vamos lá, me fugiu o nome da cooperação. Mas é tipo, é quase como se fosse uma União Europeia da China. É cooperação dos países do leste asiático, uma coisa assim. É um conjunto de paizinho que meio que divide um banco com a China. Banco para quê? Construção de infraestrutura. Para quê? Rota da Seda. Para quê? Exportação de commodities para a China. Estão entendendo? É uma região de conflito, justamente porque quem fazia isso era a Rússia. A Rússia está com atenção em outro lugar. O que a China faz? Vou pegar para mim. Estão entendendo? Que é um exemplo, né? De que o Cazaquistão é a maior economia lá da região e, pô, é a economia mais desenvolvida e ainda assim é uma merda. Mais de 56% do PIB do Cazaquistão é petróleo. Petróleo. E, né, 6% gás natural. A gente vai aqui, né? Copper, que é cobre, iron, que é ferro. Aqui, ó. Químicos radioativos, 2%. Trigo, quase 2%. Cobre refinado, aqui já é um pouco mais industrializado, né?
alumínio, é um país que não tem uma indústria muito pujante. Logo, dependem do mercado interno russo. A SEI também, ela é vista como uma união, quase uma união aduaneira. Não é, tá? Não é. Mas o mercado russo está em conjunto, né? Tem uma ligação muito próxima com o mercado do Cazaquistão. Em vez de você achar, um made in China, tu vai achar um made in Russia no Cazaquistão. Estão entendendo? A influência da Rússia na região. Cara, pensa, você é presidente do Cazaquistão, tu não quer ficar perto da Rússia. Cara, tu sai de lá, o Putin vai lá e aumenta as tarifas alfandegárias em 20%. Sei lá, a liga metálica que você comprava custava R$ 100, agora tá 200. Meu, não dá. É algo muito complicado você desenvolver uma economia quando você está tão interligado a uma superpotência. Estão entendendo? Como é o caso do Cazaquistão e Rússia. Vejam, 60% da economia é petróleo, basicamente. É difícil você desenvolver um país assim. Dá uma crise do petróleo, a Rússia ah, ameaça aumentar a produção do petróleo russo, o que vai diminuir o preço, vai falir o Cazaquistão. É o que a gente vai falar lá na OPEP, que faz isso de forma geopolítica. Ó, amigão, vejam o que eu estou falando. Se a situação do Oriente Médio piorar, a OPEP é basicamente um conjunto de países árabes. Tem outros países que não são, mas é basicamente países árabes. O que a OPEP faz? Em repúdio às ações de Israel, nós vamos diminuir a produção do petróleo. Crise global na hora. Crise do petróleo. Vamos estudar isso em História do Brasil. Lá, a crise do petróleo, hiperinflação. Por quê? A guerra lá do Yom Kippur. Estão entendendo como a OPEP meio que manda no mundo em alguns quesitos? É uma situação bem cabeluda. Daqui um mapa do relevo, né, como eu falei. Norte mais plano, o sul aqui mais cagadinho, né, com relevos mais acidentados. Que esse mapa ficou torto, infelizmente. Mas basicamente, gente, região plana, vegetação de pastagem. Bem aquele estereótipo mongol lá. Plano, as graminhas, os cavalinhos correndo. Esse estereótipo, correto? Óbvio, né? Região mais montanhosa, a gente vai começar a se aproximar com um clima de montanhas, um clima mais, montanhoso e frio. Opa, vamos. Aqui eu não entendi, né? O mapa colocou Afeganistão como subcontinente indiano. Não vejo o Afeganistão fazendo parte do subcontinente indiano. Muito difícil cair essa questão, né? Cite os países do subcontinente indiano. Mas vou falar os que tenho certeza e o que vai cair na prova. Paquistão, Índia, Bangladesh, Nepal e Sri Lanka. Isso é fato. Vamos lá. Deriva continental, né? Aquela deriva dos continentes se movendo. Nananã. Basicamente, a Índia foi uma dessas placas tectônicas que, né, deu aquele beijo na placa euroasiática, formando, né, os Himalaias, já sabemos. As civilizações antigas que se formaram na região da Índia tem esse nome, né, civilizações do Indo, porque se desenvolveram em volta do rio Indo, do rio Ganges, que são rios muito importantes, tanto para o Paquistão quanto para a Índia. Tem um passado colonial, me fugiu trazer um mapa do Raj britânico, que era a colônia britânica aqui na região. Gente, em suma, dentro dessa mega colônia, que quase todo o subcontinente indiano era colônia do Reino Unido. Dentro dessa colônia, a gente vai falar, grossamente, deixa eu até ver se é no próximo mapa, não. Não. É depois, tá, pera aí. Dentro dessa super colônia, que era o Raj britânico, a gente vai encontrar, duas subdivisões, religiosas e também, né, culturais. A parte ocidental e oriental, né, respectivamente, Paquistão e Bangladesh, sendo muçulmana, e a parte central sendo hindu. William, por quê? Faço mínima ideia como os caras, né, muçulmanos daqui vieram parar aqui. Não vai cair isso na tua prova. Mas entendam, a Índia, ela teve conflitos religiosos por causa disso. Era tudo a mesma colônia.
uma parte muçulmana em um canto e a outra no outro, separadas. Tanto que, quando essa região ficou independente, Paquistão e Bangladesh eram o mesmo país. Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental. Rolou umas revoltas lá e ficou mais prático separar. Também, né, gente? Como você vai administrar um país assim, né? Que, porra, tem a Índia no meio e Paquistão e Índia se odeiam, né? Por que o Paquistão tem bomba nuclear? Por que a Índia tem? Por que a Índia tem? Por que Paquistão tem? William, quem foi o primeiro? Salvo engano, foi Paquistão. Salvo engano. Continente atômico é sacanagem, mas é um fato, né? As duas maiores potências, né? Índia e Paquistão. E Índia, né? Sendo muito maior que o Paquistão, mas as duas sendo detentoras de armamento bélico atômico. Já caiu na PrEP isso, tá? Índia e Paquistão têm arma nuclear, viu? Brasil não tem, tá? O Brasil é de boa. Conflitos religiosos, já comentei. Conflitos hídricos. Bom, cara, não tem como falar de subcontinente indiano sem falar de Caxemira. Cara, já caiu tanta vez na PrEP que eu não vejo caindo de novo. Mas, mano, é algo básico. Caxemira, essa região aqui. Pô, William, mas tem Paquistão e Índia. Exatamente. Essa parte da Índia, ela tem muita treta, porque a Índia fala que é dela. A China fala que é dela. O Paquistão fala que é dele. Quem domina de fato, boa parte do território é sim a Índia, mas o Paquistão e China reivindicam também. Por quê? Aqui, a maioria da população é muçulmana, por isso o Paquistão reivindica, porque a população lá é muçulmana. Caxemira, igual, população muçulmana, igual, nascente do rio Ganges. Sim, Rio Ganges. Pô, é um local. E Rio Ganges, gente, vai aqui e desemboca também aqui no Paquistão. É um rio importante no Paquistão também. Gente, é o seu rival controlando o rio mais importante do seu país. Imagina se, pô, aqui do sul, né? Se tivesse um país que controlasse o rio Paraguai. Lá no norte. Se tivesse um país que controlasse o rio Amazonas. Não seria um momento, não seria uma situação tensa para o Estado brasileiro? É o exemplo. Territoriais, né? Caxemira, basicamente, e políticos, né? Na região da Caxemira, gente, a gente vai falar de troca de tiro entre militares paquistaneses, indianos e chineses. Paquistão sendo aliado chinês. Pô, os dois têm um inimigo em comum. Então, óbvio, né? Se o Paquistão pegasse a Caxemira, automaticamente a China não ia gostar. Enfim, exemplo. E, né, eu apelidei, né, os três problemões da região. Sri Lanka, Paquistão e Afeganistão. Crise econômica no Sri Lanka. Gente, essa ilhinha aqui, basicamente, crise econômica, hiperinflação, revolta, é uma bagunça lá. É bizu saber, tá, que o Sri Lanka tá numa crise econômica gigantesca. Assim, pior que a Argentina. Realmente a situação lá tá muito feia. Crise natural do Paquistão. Enchentes. Simplesmente ou é muito seco ou chove demais e alaga. Cara, ano passado teve alagamentos que assim mataram uma galera no Paquistão. Aquecimento global. O clima, gente, não é que o mundo está ficando só quente. Não é, isso é o mínimo. O mundo está ficando descaralhado. Tá chovendo quando não deveria estar chovendo, tá dando seca quando não deveria estar dando seca, tá frio quando deveria estar quente, tá quente quando deveria estar quente, tá quente em todo momento, tá uma merda. Eu sou do sul, eu tô morrendo aqui, tá muito quente, cara. Tá entendendo? Problema. O Afeganistão, pô, gente, de prate, né? Problema político. Pô, Estados Unidos saiu. O Estado Islâmico chegou ao poder lá de novo. Proclamaram o Emirado do Afeganistão. Vamos matar mulher, vamos matar cristão, vamos matar todo mundo que não me obedece. Problema político no Afeganistão. Gente, qualquer dúvida, tá? Vocês podem me interromper. Tamo aí, Brasil. Relevo. Vamos lá. Basicamente, né? A gente vai falar aqui das regiões do Rio Indo, do Rio Ganges, do Rio Indo. Aqui, essa planície vai mais para o norte da região, planícies aluviais, naturalmente. A Himalaia,
Pô, não tem como falar do subcontinente indiano sem citar o Himalaia. As cadeias montanhosas aqui do Afeganistão, também, e Paquistão, né? Também é uma bagunça. E aqui, né? O Planalto de Deccan, uma área muito importante para a exploração mineral indiana. Concentra pouca parte da população. Óbvio, sem dúvida, né, gente? Eu aposto que nessa região aqui, que é a região menos populosa, deve dar uns 2 Brasil ali. Mas em níveis indianos, concentra pouca população. Grande parte da população se localiza aqui, aos redores, né? Do rio Indo e do rio Ganges. Ok. Climas. Vamos lá. Vejam. Região norte, um pouco mais fria. Região sul, tropical, né? Vamos lá. Não tem como falar. Região aqui mais oeste, temos desertos e savanas. Aqui, né? Região central, mais savanas. Vamos lá. Gente, vai cair na tua prova, tá? Monções. Todo o sul asiático vai ter esse problema das monções. Monções tem até o Laninha, El Ninho tá envolvido nessa bagunça, tá? Monções, igual. 6 meses de seca intermitente, não chove, e 6 meses de uma chuva que não para. Resultado: alagamento, resultado: seca, resultado: bagunça. Ok. 6 meses de muita chuva, 6 meses de muita seca. Beleza, William. Como a agricultura da Índia funciona nessa bagunça? Gente, plantam muito arroz, né? Culturas que necessitam de muita água ou que sobrevivem a períodos de alagamento. Vai lá. Aqui no Brasil, a gente já fala da mecanização do campo, ou seja, uma fazenda não precisa mais de 20 peões trabalhando, precisa de uns 5 e o resto é máquina. A Índia e todo o sul asiático, a tecnologia ainda lá é muito cara. A Índia é um país super tecnológico, correto? Mas na agricultura eles estão meio atrás. E como tem muita gente pobre, tem muita mão de obra. Então, para o fazendeiro, é muito mais prático eu pagar uma mixaria para ter 70 mil funcionários do que 5 máquinas. Óbvio, é um exemplo esdrúxulo. Mas nas economias do sul asiático, a agricultura ainda é feita manualmente, como era antigamente aqui no Brasil. Não é mais uma realidade, correto? E novamente, né, gente? Região norte um pouco mais fria, proximidade dos Himalaias, naturalmente, altimetria maiorzinha. Região sul, florestas tropicais, principalmente perto do litoral, e o clima de monções, que seria algo semelhante, né, ao cerrado brasileiro. Semelhante, não igual. Aguinha, um momento. Vamos lá. Índia. Temos uma democracia imperfeita, porque corrupção, as instituições são fracas, tal como aqui no Brasil. O Brasil também é uma democracia imperfeita. Tem lá aquele sistema de castas meio bizarro, que já foi abolido, tá? A Índia não vive mais. Aliás, a Índia esse ano mudou de nome, esqueci de trazer. Cara, se alguém aí já tá bisurado no conteúdo e quiser, tá? Não é obrigatório, pesquisa aí. Índia muda de nome, só para trazer um novo nome aí pra piazada, mas vejam isso depois da aula, qualquer coisa. Esse sistema de castas é basicamente: eu nasci na casta fulana e eu não posso me relacionar com pessoas de casta inferior, porque eles são inferiores. Ok. Esse sistema ainda ocorre na Índia? Não. Esse sistema ainda é muito visível na sociedade? Sim. Pô, gente, na lei não pode. Mas você é um dono de uma empresa, você vai contratar um maluco para trabalhar para você. Você vai saber da casta do cara. É igual racismo aqui no Brasil. Na lei é crime, mas tem? Estão entendendo? Vamos lá. Passou a maior população do mundo, né? Passou a ser a maior população do mundo, agora em 2023.
A PEA, ou seja, população economicamente ativa da Índia, ainda é muito grande. É um país jovem, né? Mais velho que países africanos, mas ainda consideravelmente jovem. É uma potência em ascensão. A gente brinca, né? A Índia ela é mega rica, mas a população é mega pobre ainda. É um polo de neutralidade, tanto que a indústria bélica indiana é muito colada com a indústria bélica russa, ao mesmo ponto que Índia e China são rivais históricos e que os Estados Unidos assinou um acordo de defesa entre Japão, Austrália e alguns países do Sudeste Asiático contra a China. A Índia assinou também. Ao mesmo ponto que a Índia não julga a guerra da Ucrânia. Fala, não, isso aí é um conflito aí complicado, a Rússia tá errada e a Ucrânia também. É um polo neutro, tanto entre o Ocidente quanto o Oriente. É claro, a Índia é rival da China. Ela vai punir questões chinesas, mas não para falar que a Índia é um aliado ocidental ou um aliado oriental. É um país neutro, tal como o Brasil. Principalmente, o setor industrial vai se destacar no têxtil, que é, né, as roupas, a maquinaria, produtos químicos, aço, transporte, cimento, mineração e principalmente software. Cara, a Índia é um país mega pobre, mas tem uma indústria de tecnologia bizarra. Sabe que nesse filme americano, que o protagonista, sei lá, tá sem crédito no celular e liga e quem atende a porra do indiano falando, não, senhor, estamos... Tô imitando um mexicano aqui, nada a ver. Sei lá, estamos com um problema na rede. Por que é sempre a droga do indiano? É até um preconceito dos Estados Unidos. Cara, as indústrias tecnológicas na China, na Índia, principalmente as indústrias de comunicação, telefonia, cara, é bizarro. É lá como tivesse super claro, super team, super caramba, super vivo. Lá é um exemplo. Monções e agricultura já conversamos e hoje é a terceira maior economia do mundo, né, em ascensão. Por que a Índia hoje cresce, né, a previsões maior que a China? A China é um país que está envelhecendo muito rápido. Por quê? Política do filho único. Do nada, todo mundo passou a ter só um filho. Esses idosos que só tiveram um filho estão ficando velhos, estão se aposentando. E não tem assim uma. O Brasil ele também está sofrendo por isso. Mas como a gente não teve nenhuma política demográfica tão bruta como foi na China, a nossa escadinha. Vamos lá. Você está num planalto, né? Bonitão. Pô, o que tem um planalto? Ele é planinho, daí cai absurdamente. É o caso da China. A demografia brasileira não é um planalto. É tipo como se fosse um, um triângulo, né, um triângulo retângulo. E a demografia brasileira é a hipotenusa. A gente vai descendo tranquilo. Óbvio, cada vez mais rápido. Mas não é algo tão abrupto como é a questão chinesa. Logo, a população envelhecendo, a população não mais produzindo, desacelera a economia do país. A Índia não tem esse problema. População ainda muito jovem. Densidade demográfica, já trabalhamos a respeito disso, principalmente, né, regiões aqui de Nova Delhi e aqui do litoral, Calcutá. Pô, Nova Delhi com 28 milhões de habitantes, a cidade, né, cara? Calcutá, 15 milhões de habitantes. É muita gente. E ó, região sul também, relativamente populosa. Religiosamente, né, a Índia tem, né, vamos lá. Como eu posso explicar isso? A Índia, ela tem várias religiões no seu território. Muitas. A gente vai falar não só do budismo, do hinduísmo, tem minorias cristãs, tem minorias muçulmanas, tem minorias. Pô, me fugiu o tema, mas é. Essa aqui, ó. É que tá em inglês, claro. Sikh, se eu não me engano, é em português. É outro. É uma religião lá também. E do ponto de vista étnico, grande parte da Índia é indo-ariano, correto? A parte sul
que a população mais negra é os Dravianos, ou Dravian, dá na mesma, população mais negra no sul do território, e vai no extremo norte, tibeto-burmanês, basicamente populações de origem tibetana, né, região mais montanhosa e norte. Brasil? Uma dúvida? Só comentar. Sudeste Asiático. Vamos lá. Gente, é uma região economicamente crescente. A gente vai falar, né, da Tailândia, Vietnã e Indonésia como assim potências do Sudeste Asiático. Tem, né, a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Novamente, é um Mercosul da região. É preciso saber, tipo, que é um programa, né, para o crescimento e desenvolvimento da região, por terem cultura, religião, histórias similares, né? Cara, não tem como falar do Sudeste Asiático sem falar de Vietnã, e não tem como falar de Vietnã sem falar da Guerra do Vietnã. Basicamente, Vietnã do Norte comunista, do Sul capitalista, os americanos vieram lá, tomaram pau e os comunistas ganharam. William, como é o Vietnã hoje? Surpreendentemente, é um país crescente no seu IDH, na sua indústria. Hoje, a mão de obra da China está começando a ficar muito cara. Não é mais aquele barato, barato, a gente vê coisa barata. Já começa a encarecer as coisas. No Vietnã, agora é o Vietnã que vende barato, barato, tá ligado? Muitas indústrias chinesas estão migrando para o Vietnã. Mão de obra mais barata. Tanto que, se você for uma grande São Paulo da vida e ficar perdendo o dia lá vendo o que está para vender, não é raro você encontrar um made in Vietnã. Começa uma substituição da China pelo Vietnã de uma indústria global, em muito menor escala, é claro. Em 2021, golpe militar do Myanmar. O Myanmar é um país muito zoado, porque ficou independente, golpe militar, virou uma república de novo, golpe militar, de novo, golpe militar. Por quê? A mulher queria assumir o cargo, se não me engano, ou que já estava lá, não me lembro, como presidente. Ela era socialista, era de boa, pá, tranquilinha. E o exército de Myanmar é um exército comunista, é a piazada mais violenta. Não gostaram, tomaram o poder. Hoje Myanmar é uma ditadura militar comunista, correto? Fecharam o país. Hoje Myanmar é um país, Myanmar ou Birmânia, correto? É o mesmo, está se falando sobre o mesmo país. Birmânia ou Myanmar. Birmânia muito mais no momento colonial, é como os ingleses chamavam a região, correto? Indonésia, todo esse conjunto de ilhas, né? Essa ilha central aqui, a ilha de Brunei, que, bom, tem o país Brunei, que está na ilha de Brunei, mas a maior parte da ilha de Brunei é da Indonésia. É um país em ascensão econômica, populacional, militar, enfim, passou o Brasil, né? De forma na população. É muito famoso pelo petróleo, correto, e pela borracha. É um país tropical e muito montanhoso, então não tem uma agricultura tão forte como o Brasil. Muito famoso pelo petróleo e borracha. É um país de maioria muçulmana. E as ilhas chinesas aqui no Mar do Sul da China. Tá, vamos voltar lá. Eu acredito que ninguém tenha entrado na aula antes daquela minha explicação que eu dei no APA, mas vamos para lá de novo. Só espera carregar um momentinho. Tá. Deixa eu dar um zoomzinho. Show. Peraí, só um pouquinho menos. Show. Vamos lá, gente. Estreitos importantes. Essa regiãozinha aqui, Bizu, anota isso. Estreito entre Malásia e Indonésia. Estreito de Malaca. Malaca. M-A-L-A-C-A. Malaca. É um estreito que grande parte do comércio mundial passa por ele. Porra, William, como assim? Tá. Vem aqui, né? Um navio europeu passa pelo estreito, pelo canal de Suez, passa pelo estreito de
alguma coisa Abdeb, sempre me esqueço o nome completo aqui, e vai, passa aqui e entra aqui. William, por que não vai para cá? Claro que pode passar, mas é sempre, né, o navio vai tentar ficar mais perto do continente, que a água é mais tranquila. E vai parar aqui no Estreito de Malaca. Cara, se você estava aqui na minha aula da geopolítica do Oriente Médio, a gente falou, né? Estreito de Hormuz, se fechar aqui, fudeu. Grande parte do petróleo do mundo passa aqui, no Estreito de Hormuz. Fechou o estreito? O mundo acaba. Porque, sei lá, 80% do petróleo do mundo não vai mais para o mercado, certo? O Estreito de Malaca é muito semelhante, mas muito mais para outros itens comerciais. Pô, você é a China. Você é a fábrica do mundo. Pô, vai chegar aqui teu naviozinho marotão, passou aqui, travou. Travou, aqui tá travado, não passa. Negão, ah, eu posso ir por aqui, mas aqui também tá travado. Ah, mas travado, que aqui já é a Austrália, né? Trava tudo. Cara, comércio do mundo acaba. Ou fica extremamente mais caro, correto? O que, que a China faz para evitar que algo assim aconteça? Caiu já na SpaceX, e eu vejo muito caindo de novo que a China é um país malandrinho, né? Os caras não param. Construções, tipo, peraí. O que, que a China faz? Para evitar que o Estreito de Malaca e outras, né, regiões importantes para ela se fechem, ela constrói ilhas militares artificiais. Pega o navio, enche de areia, vai aqui no meio e começa a jogar areia no mar, até formar uma ilha. Sim, bilhões aí, bilhões e bilhões de dólares aqui. Ok. Constrói uma ilha aqui, constrói uma ilha aqui, constrói uma ilha aqui, constrói. Sim, longe uma ilha aqui, constrói uma ilha aqui, constrói uma ilha aqui, constrói uma ilha aqui pertinho de Taiwan, aqui pertinho do Japão. Gente, presença militar chinesa. Países como Vietnã, Camboja, Filipinas, a própria Malásia, a Indonésia já reclamaram disso, porque a China ela ganha território com isso. Pô, William, mas é uma ilhazinha, não dá pra fazer nada. Claro que não, seu animal. Em volta dessa ilha artificial, a China ela ganha, sei lá, 150 quilômetros de território marítimo para exploração de petróleo, para exploração de peixe, para exploração de qualquer outra coisa. Isso é ilegal, correto? É ilegal. Países como Filipinas, Indonésia, Vietnã reclamam muito a respeito disso para as cortes internacionais. Mas não tem o que fazer. Por quê? Porque a China é a China. Estão entendendo? A China tem rabo preso com o mundo. Se ninguém comprar nada da China, a China explode. Se ninguém comprar nada da China, o resto do mundo também explode. A China sabe disso. E usa de umas maracutaia para se favorecer. É um caso das construções de ilhas artificiais chinesas no Mar do Sul da China. Correto? Outra região importantezinha aqui, né? Bom, é o que eu expliquei antes, né, gente? Fechamento de estreitos, como aqui, né? Aqui também. Aqui, né, Filipinas, rival chinês, né? Aqui temos o ZEUA, basicamente, né? Atrás das Filipinas. Fecha aqui Malaca também. Gente, a China se ferra. A China fica presa. Por que Taiwan é tão importante? Cara, porque Taiwan é basicamente, né, mais uma forma de estreito. Porque Taiwan, militarmente falando, é uma colônia estadunidense. Correto? Por isso Taiwan é tão importante para o governo chinês. Os caras não querem Taiwan só porque, tipo, por orgulho. Não, é porque é uma região importantíssima. Correto? Show. Acredito que isso é o suficiente, né? Que eu possa comentar. Só um minutinho. China! Vamos lá. Gente, uma segunda maior potência, primeira para alguns. Não tem. Vamos ter que falar de China. Ok. Grande potência asiática, não tenho o que falar. No passado, a gente vai falar de todos os períodos históricos. A China, ela passou basicamente, né, do período imperial, que foi, né, o Império Qing e o Império mais recente, né,
que foi muito humilhado pelas potências europeias. Pô, potências europeias colonizavam a China do ponto de vista comercial e até mesmo prático, né? Todo esse período de humilhação que a China sofreu, de sendo colonizada, ficou famoso na história chinesa como o século da humilhação. O período dos warlords, né, os senhores da guerra, quando a República Chinesa foi proclamada, virou bagunça. Simplesmente começou a pipocar, tal como se fosse os coroné aqui do Brasil, faça essa analogia, mas de líderes regionais. Tipo, o cara manda nesse território sul, ele caga pro governo central. O outro manda aqui no norte, caga pro governo central. Tá entendendo? Picotando assim o território. Quem acabou com esse período de warlords foi o Chiang Kai-shek, que reunificou a China desse período. Ok, primeira fase da Guerra Civil Chinesa. Chiang Kai-shek, eu vou resumir, ele fazia parte do Partido Nacionalista, levando para os dias atuais um partido mais de direita. A China teve muita influência do marxismo. A gente vai ver como rival do Chiang Kai-shek o Mao Tse-tung, que era um guerrilheiro que acabou virando líder do Partido Comunista Chinês, estourando assim a primeira fase da Guerra Civil. Gente, 10 anos de Guerra Civil, milhões de mortos, correto? Um dos primeiros estopins, a revolta de Nanchang, que eu não vejo isso caindo, mas é bizu saber, Nanchang, e o massacre de Xangai, que foi basicamente o exército nacionalista do Chiang Kai-shek massacrando comunistas chineses, correto? Foi um massacre, de fato, o que deu, assim, a fagulha de fogo que precisava para iniciar a guerra civil, correto? Ok. Estavam lá 10 anos de guerra, o Japão declarou guerra em 37. Por quê? Queriam explorar regiões como a Manchúria, queriam colonizar a China. Pô, você é chinês, eu sou chinês, a gente tá em guerra. Vem um japa e declara guerra em nós. O que, que a gente faz? A gente faz uma paz entre eu e você, vai lá bater no japonês, daí quando a gente bater no japonês, a gente volta a se matar de novo. Brasil, Brasil. Foi o que ocorreu. Né? A guerra sino-japonesa foi parte da Segunda Guerra Mundial. Quando acabou, né, em 45, Japão, Hiroshima, Nagasaki, bomba nuclear, voltou a Guerra Civil Chinesa, que foi a segunda fase da guerra, que foi a de 46 a 49. Os comunistas venceram, né, liderados por Mao Tse-tung, e o Chiang Kai-shek e todo o Partido Nacionalista Chinês fugiu, né, para Taiwan. Ali que iniciou, né, toda essa parada da questão taiwanesa e a Revolução Cultural. Foi um programa do governo do Mao Tse-tung de basicamente extinguir a cultura antiga chinesa, essa coisa de imperial, nananã. A fundação vai da China culturalmente moderna e comunista. Ponto do Mao Tse-tung, é claro. Resumo, Revolução Cultural, culto ao comunismo, perseguição a conservadores, monarquistas, todo mundo que não fosse do governo, basicamente. Aqui, né, zonas de influência das potências europeias na China. Aqui no norte, né, Manchúria. Aqui no mapa tá errado. Aqui na Manchúria não é russo, não. Aqui é, óbvio, aqui é 1900, Brasil. Mas a região da Manchúria, principalmente na Segunda Guerra Mundial, a gente vai falar de quem? Influência japonesa. Na Mongólia, toda essa região norte, influência russa, sem dúvida. Região mais oeste, por causa da Índia, né? Região britânica, aqui, né? Em volta do rio Shang, também influência britânica. Influência japonesa aqui também. Influência alemã aqui também. Francesa aqui, por causa da colônia da Indochina, que era uma colônia francesa. Pô, a China ela foi colonizada. Era um mercado consumidor enorme com muita matéria-prima. Foi explorada pelas potências europeias. Fato? Vamos lá. Isso aqui é um mapa muito importante. Esse mapão aqui
é da dinastia Qing, que foi, até 1912, daí estourou aquele período dos warlords da República, e daí, né, o Kai-shek que unificou tudo. Esse aqui é um mapa da China imperial, grandona, né, maior do que a China hoje. O Tibete fazia parte, a Manchúria interior, que é essa região aqui, fazia parte. A exterior, que hoje é território russo, também fazia parte. Todas as reivindicações militares que a China tem hoje é por causa disso. Que eles falam, não, todos os territórios da dinastia Qing são territórios chineses. Essas ilhas aqui no sul do mar, do sul da China, ilhas minúsculas que hoje são controladas aqui também, né? As Ilhas Kaishu, pelo Japão, e outras ilhazinhas aqui que nem aparecem no mapa, algumas eram de controle chinês, outras não. Origem de conflitos territoriais. Aqui, Taiwan, era a região da dinastia Qing. Regiões aqui mais para o sul também eram. Aqui é uma representação muito clássica, né? As potências europeias e o Japão, aqui né, no Coque Samurai, dividindo a China em partes, e o imperador chinês putaço, falou, caralho, tô invadindo minha terra, porra. O imperador alemão putaço, olhando pra Rainha Vitória, porra, descrente, ó a cara do alemão, muito louco. Né? A divisão da China pelas potências europeias. A francesa olhando, falou, caralho, que loucura. Vamos lá. Beleza, né? República Chinesa, período dos warlords. Olhem como a China era toda recortada. Uma bagunça total. Bizu. Regiões como o Tibete, aqui ó, Tibete, se revoltaram. Mongólia também se revoltaram e fundaram, né, os seus respectivos países. A China não invadiu a Mongólia porque a Mongólia meio que ficou lá puxando o saco da Rússia e falou: Sugar Daddy, me proteja da China. A Rússia falou: ok. O Tibete não teve a mesma sorte. Tanto que depois, lá para 1950, bolinha, a China invadiu o Tibete. Hoje o Tibete é território chinês, mas tecnicamente não deveria ser. Ainda deveria ser um país independente. E aqui, né, uma demonstração da guerra civil, né? Pura bagunça, pura bagunça. Bizu, hein? Os nacionalistas, que eram capitalistas e também né, eram autoritários, não era uma democracia, eram apoiados pelos Estados Unidos. E enquanto os comunistas, né, não preciso nem falar qual era a ideologia econômica deles, eram apoiados pela União Soviética. Bizu, a gente pode falar que a segunda fase da Guerra Civil Chinesa foi um palco da Guerra Fria? Sim, foi. Relevo da China. Pô, região leste, região mais plana, região de maior concentração populacional, região de maior cultivo, região mais rica. Região central e interiorana, região de montanhas, região de planaltos, região menos populosa. Essa província aqui de Xinji, essa desgraça aqui, é onde se localiza a minoria iugure. Sabe aqueles muçulmanos que a ONU fala que a China mata, que tá, né, genocídio, nananã? É aqui, no interior. Veja, no litoral, que concentra a maior parte da população, concentra a população Han, que é a etnia predominante da China. Enquanto as etnias aqui do interior chinês são mais marginalizadas. Vamos lá. Climas. Já vimos isso, basicamente, né? Interior mais seco e frio. Sul mais tropical. Extremo sul, né? Tropical mesmo. E o norte, né? Mais temperado. Aqui o mapa das etnias, né? A gente vai falar da etnia Han aqui, que concentra 1,2 bilhões, então é basicamente toda a população, né? Tem alguns coreanos, alguns mongóis, né? Os uigures aqui, que são de origem túrquica, e os tibetanos aí que também comentei. Concentração, né? Vejam, 94% da população se localiza aqui, nessa região mais próxima ao mar. Região mais rica, mais plana, já conversamos, né? Vamos lá.
Gente, dado de 2019. Basicamente, né, 17% do PIB do mundo era China, enquanto, 25% do PIB do mundo era EUA. Esse dado hoje já não, Estados Unidos provavelmente já cresceu, óbvio, China também, em maiores passos que os Estados Unidos. Brasilzão da massa, 2% do mundo é BR, mano. É nóis. Pô, William, mas a Alemanha tem o tamanho de Minas Gerais, é o dobro. Pois é, tamo mal. Vamos lá. Não dá para falar de China sem falar das zonas econômicas exclusivas. Basicamente, litoral. Gente, cadê aqui? Entendo. Regiões como Xangai, aqui no sul também. Basicamente, regiões capitalistas da China. Menor imposto sobre produção industrial fez que indústrias americanas fossem para a China. Ficou mais barato produzir na China. Essas regiões, Xangai principalmente, é o polo industrial tecnológico chinês. Zona econômica exclusiva, zona capitalista da China, incentivo à produção industrial, investimento interno e externo. Brasil? Qualquer dúvida me avisem, viu? Vamos lá, e um basicão na economia chinesa. Vejam, né? Os principais parceiros econômicos dos países do mundo em 1980, basicamente todo mundo, EUA, e agora em 2018. É bizarro. China cresceu demais. Brasilzão da massa já economicamente mais aliado à China. Show. Planos quinquenais. Ocorreu o mesmo na União Soviética. Planos de 5 em 5 anos para o desenvolvimento da China. Os caras planejam, né? Não é como o Brasil, né? Que a cada 4 anos muda o presidente e essa sacanagem toda, né? Ok, planos quinquenais, planos de 5 em 5 anos para o desenvolvimento chinês. Grande salto para frente, tentativa de Mao Tse-tung de industrialização chinesa. Fracasso, falta de planejamento. Foi tipo, agora todo chinês vai ter que produzir 3 quilos de aço na casa dele. Pô, Mao Tse-tung, mas eu não tenho nada de aço na minha casa. Se vira, campeão. Falhou. Deng Xiaoping. Foi esse cara. Mao Tse Tung, gente, era comunistão. Era tipo, comunismo na veia. O Deng Xiaoping era um cara mais de boa, mais liberal. Não era capitalista, mas era mais liberal. Foi ele que liberou essas zonas econômicas exclusivas. Estão entendendo? O que facilitou em muito o crescimento econômico chinês. A China é o maior produtor de alimentos do mundo e é o maior importador também. Os caras não conseguem produzir para alimentar todo mundo. É um grande produtor de minérios, região da Manchúria. Made in China, né? A China é a maior potência industrial do mundo. Em 2001, foi aceita na OMC, Organização Mundial do Comércio. Ela começou a obedecer às leis comerciais no mundo. Cara, você tem que obedecer algumas leis. Setor industrial brasileiro. Se o Estado subsidiar, né, 100%, fazendo, sei lá, um carro de origem brasileira, em vez de valer 50 mil, vai valer 25 mil. Pode fazer isso? Não, não pode. A OMC proíbe. Mas os Estados Unidos não faz isso, William? Faz. Então por que os Estados Unidos está na OMC? Porque quem manda na OMC é os Estados Unidos. E os principais parceiros da China hoje é basicamente o mundo, né? Principalmente, né, países da África, Ásia e vai. América do Sul hoje crescendo muito. Brasil e Argentina principalmente. Taiwan, né? Basicamente mostrando essa... Gente, o objetivo da China é pegar Taiwan, né? Já expliquei o porquê. Importância também nos estreitos e das indústrias taiwanesas. Sabe semicondutores? Sabe esse notebook, esse computador, celular que você está vendo nessa aula? Tudo tem semicondutor. 80% dos semicondutores do mundo são produzidos em Taiwan. É super tecnologia isso aí. E aí é muito caro, então não vale a pena produzir em outros locais. A Taiwan, como é mais barato, porque a indústria está lá há mais tempo, eles te desbancam. Então é foda. Taiwan só existe ainda, gente. A China só não invadiu, porque quando invadir, não é nem se, é quando. Vai dar merda essa porra. Tô falando, vai dar merda.
o mundo acaba, porque simplesmente comprar um ventilador vai custar 70 mil reais, tá ligado? Por causa do semicondutor. E aqui, né, basicamente, né, gente, onde está a população taiwanesa? No litoral, olhando para a China. Lembra, Taiwan não gosta da China, China não olha para Taiwan. A população de Taiwan tá todo mundo olhando para a China e mostrando o dedo do meio, falando, ah, otário, tipo isso. Vamos lá, Japão. O último dragão asiático. Japão, vamos lá. O Japão, ele bateu lá, pô, eu acho que 1200, 1300, né, o período feudalzão japonês, falou, mano, não quero saber de estrangeiro, se fechou. Nenhum japonês podia sair, nenhum estrangeiro podia entrar. Cara, enquanto todo mundo, principalmente a Europa, estava se desenvolvendo, o Japão estava parado no tempo. Estava na Idade Média. Enquanto os europeus já estavam se matando, né, período napoleônico, né, com armas de fogo, os japoneses ainda estavam ainda se matando com espada, tá ligado? Quando chegou lá 1800 e bolinha, porra, já, gente, exércitos nacionais, sabe, mosquetes, uma coisa muito mais parecida do que é hoje, o Japão ainda estava nessa. A política da canhoneira foi uma política das potências europeias para ganhar benefícios com países subdesenvolvidos, países asiáticos e africanos, basicamente. Basicamente, eu chego com um navio armado com trocentos canhões, aponto para sua capital e falo: amigão, assina esse papel aqui que você vai virar, né? Você vai virar meu servo, senão eu estouro toda a tua capital. Não é muito legal, né? Basicamente, foi o que ocorreu. Política da canhoneira e assinatura dos tratados desiguais. Basicamente, o Japão falando, pô, use-me e me abuse. Basicamente, do ponto de vista econômico, etc. Né? Era Meiji. Com a ascensão do imperador Meiji, o Japão falou: não quero essa porra pra mim, não. Não quero ser, porra, uma Índia da vida, né? Vou me industrializar. Vou virar uma potência ocidental. De fato, em muito pouco tempo, o Japão se tornou uma potência mundial. Industrializou, formou um exército avançado, pô, se tornou uma potência. Daí tinha lá, né, a Coreia. A Coreia na época era Coreia e Coreia, não tinha Coreia do Sul e Coreia do Norte, era só um país. Foi lá, catou a Coreia, virou colônia do Japão. Por quê? Busca de recursos. O Japão, ele é muito pobre em matérias naturais. Não tem muito carvão, não tem muito ferro. Precisou ir catar em outro lugar, principalmente na Coreia. Na Coreia do Norte, né, que tem os tá perto da Manchúria, a Manchúria é muito rico em carvão e ferro, logo a Coreia do Norte, que está aí do lado, também vai ter muito carvão e ferro. Começou, né, se envolveu na Segunda Guerra Mundial. Na Primeira também, curiosamente, do lado dos aliados. Na Segunda Guerra Mundial, atacou Pearl Harbor, já em guerra com a China, atacou Pearl Harbor, que era um porto norte-americano começando a guerra entre o Japão e Estados Unidos. Tomou pau, né? Uh, tomou, né? A bomba de Hiroshima e Nagasaki. Aliás, lembrando, países como Indonésia, Filipinas, regiões do Vietnã eram dominadas pelo Japão, nessa busca por matéria-prima, correto? Beleza, rolou Hiroshima, rolou Nagasaki, Japão se rendeu. A Constituição japonesa teve que mudar. O Japão ficou proibido de comprar qualquer material bélico ofensivo, eles só podiam se defender. Basicamente falando, ó, quem vai me proteger agora são os Estados Unidos. Constitucionalmente falando. Assinaram essa porra. Foi revogado há uns 2 anos. Com a ascensão da China, o Japão falou, não, mano, agora a parada vai... Pô, os caras tiraram a espada samurai do... Limparam, né? Tava acumulado de pó. Falando, mano, agora... Pô, agora o bagulho fica violento. O Japão começou a se armar novamente. Como o Japão cresceu tanto? Muito semelhante aos tigres asiáticos. Investiu em educação e tecnologia. Compramos ferro, compramos minerais, vendemos celulares. Correto? É basicamente hoje a economia do Japão, uma economia extremamente desenvolvida. Se eu não me engano, é a quarta potência mundial, economicamente falando.
mas está estagnado. A população está ficando muito velha. Então, se o nosso querido amigo japonego estiver na cal, mano, o Japão tá precisando de gente jovem, mano. Tá. Eis a cal, mano. Eis a cal. Vamos lá, né? Relevo japonês. Não tão acidentado como o Himalaia, né? Mas basicamente todo o Japão, que é um conjunto de ilhas, né? Sendo cortado por cordilheiras e relevos mais acidentados. População, né, se concentra principalmente na região metropolitana de Tóquio, ou também a Baía de Edo, essa regiãozinha aqui, tá? É. Litoral, mas é que também tudo no Japão é litoral, né, cara? Você morar aqui, você mora meia hora, uma hora do litoral, então não tem muita coisa, né, cara? Japão, né? Gente, vejam, tem um pouco mais de mulheres, né? Muito por causa da Segunda Guerra Mundial, onde muitos homens morreram. Mas a população tá velha, gente. A média da população japonesa vai tá aos 40 anos, mano. Tem muito velho. Mano, tem muito velho. E tem pouca criança, tem pouco jovem. Aqui, ó, dos 15, né? Dos 19 aos 60 é quem paga imposto. Ó essa piazada dos 49. Daqui uns 10 anos, mano, o Japão só vai ter velho, tá ligado? Esse é um problema muito grande do Japão. Que velho pode até pagar imposto, mas não produz. Esse é um problema. Vamos lá. Só um minutinho para água. Ok. Coreias. Vamos partir lá da ocupação japonesa. Toda a região coreana virou colônia da Coreia, do Japão. Ok. Acabou a Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos invadiu a parte sul para liberar, né, para acabar com os japoneses que estavam lá, e a União Soviética a parte norte. Ficou um climão. Falou, não, vamos dividir, vamos dividir. Ok, Coreia do Sul, Coreia do Norte. A Coreia do Norte se desenvolveu muito melhor no início. Era muito mais rica que a Coreia do Sul. A Coreia do Sul era meio zoado. Rolou a Guerra das Coreias, em 1950, onde a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul. Estados Unidos foi lá ajudar. Conseguiram, assim, empatar a situação. A China enviou mais de 2 milhões de soldados, salvo engano, para a Coreia do Norte. O general MacArthur é um cara muito maluco, um general americano que falou: não, tem que tacar bomba nuclear na China, tem que tacar bomba nuclear na Coreia, tem que tacar bomba nuclear em todo mundo. Né? Tanto que ele foi até retirado da guerra, porque eles falaram: não, esse cara vai fazer uma merda em algum momento, vai sobrar pra gente. Tiraram. Quando foi assinado o armistício, gente, armistício é basicamente: vão parar de se matar, mas a guerra ainda tá rolando. Ainda estamos em guerra, mas não vamos se matar. É um armistício. Até hoje, a situação é assim. Definiram a fronteira no paralelo 38 e beleza, né? Ficou, né, as duas aí, mais ou menos a fronteira mudou muito pouco, né? A Coreia do Sul ganhou um pouco, perdeu um pouco, a Coreia do Norte ganhou um pouco, perdeu um pouco. E vamos lá, como se foi o desenvolvimento das duas Coreias? A Coreia do Sul falou: não, mano, parada é full capitalista, né? Investiram em educação e tecnologia e financiaram empresas privadas, né? As grandes empresas coreanas. A Coreia do Norte foi aquele modo mais comunistão, estatal, não. Show. Resultado: Coreia do Sul é um tigre asiático, é uma potência financeira, basicamente, igual ao Japão, né? Importam ferro e minerais, exportam celular, muito lucrativo. E a Coreia do Norte, que, né, não é um país muito democrático, não é um país muito legal, é um país que passa fome, né? A produção agrícola lá é muito ruim, é um país muito fechado. Tanto que nem tem como muito falar de Coreia do Norte, que tipo, não tem dado, os caras não falam. Então é complicado, bem complicado. Depois que a União Soviética caiu, pô, o Sugar Daddy, pô, se foi, né? Teve que a China virar o Sugar Daddy. Mas mesmo, né, não funciona tão bem como a União Soviética. O norte, a Coreia do Norte, ela é muito rica em recursos naturais, principalmente carvão e ferro, bons para a indústria. Proximidade com a região da Manchúria, naturalmente. Vamos lá. Tigres asiáticos. Os dragões eu já falei, né?
Os tigres, basicamente, crescimento econômico bizarramente rápido. Como? Foco na educação, tecnologia e exportação. Eu não estou produzindo celular para mim, eu estou produzindo celular para os americanos, para os europeus, para os brasileiros, não para mim. Estão entendendo? Tigres asiáticos, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, via de regra, todos com o mesmo plano econômico. Full capitalismo, investimento em educação, produção tecnológica para fora. Coreia do Sul, as grandes empresas, celular, né, Samsung, por exemplo. Taiwan, os semicondutores. Hong Kong e Singapura são cidades-estado. Uma cidadezinha que tem governo próprio. Potências também, muitíssimo ricas. Singapura é um lugar bizarro. Os caras, todo mundo é bilionário em Singapura. Óbvio, todo mundo, né, que tem grana, né? Ser pobre em Singapura é uma merda, mas Brasil. Se você ser mendigo, é tipo uma Dubai, vai. Se você ser mendigo, você pode ser um mendigo de luxo, pode ser bizu. Basicamente, crescimento econômico dos tigres asiáticos, investimento na exportação, educação e tecnologia. Só uma duvidazinha aqui. Acabou. Ok. Tem mais esse último slide. Os novos países industrializados, ou NPI. Países como Indonésia. Pô, nesse ponto vocês já, né, conseguem dar uma malandrada. Pô, Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas. Tailândia, gente, em 2022 passou o Brasil em IDH. É melhor viver na Tailândia do que no Brasil. Boa, Brasil. Orgulho? Ok. Hoje em dia, né? Vai. Produtos têxteis, eletrônicos, agrícolas, outros países, né? Tailândia e Filipinas têm um mercado agrícola um pouco mais interessante. Mas, via de regra, novos países industrializados são países de crescimento industrial rápido recente. Vietnã, né? O Made in Vietnã que eu expliquei. Indonésia, crescimento populacional muito rápido, muito forte, se industrializando. E, pô, são países que estão usando a globalização, né? É muito mais barato você produzir no Vietnã do que na Europa. E até mesmo hoje na China. A mão de obra chinesa está encarecendo. Crise demográfica, mais leis sociais. É mais barato produzir num país mais novo e com menos leis. Correto? Bom, basicamente é isso. Nossa aula acabou. Sempre tem, né, alguma coisa para falar, mas recomendo sempre, gente. Eu não sou o professor do curso de vocês. Eu não vou dar todo o conhecimento para vocês. Eu vou dar o que eu sei, o que eu pesquiso, e um e outro bizu que eu acho caível. Mas sempre estudem pelos cursos de vocês, pelas formas que vocês acharem mais eficazes. Pois sempre vai ter um detalhe que escapa e tomara que eu te traga um detalhe que teu professor do cursinho não traga. Que daí é um diferencial muito bom na hora da prova. Brasil, isso aí, gente. Oficialmente, acabamos.